queridos amigos. É um prazer estar novamente com vocês para darmos continuidade aos nossos estudos. E hoje nós trazemos um tema muito interessante, ainda extraído, né, da extraordinária obra de André Luiz, Nosso Lar, que fala sobre as águas da colônia Nosso Lar. E esse assunto é muito interessante porque ele valoriza, né, os cuidados terapêuticos que a água pode trazer para toda uma colônia, né? E fala do valor da água, no sentido não somente de terapêutica, né, energética, fluídica, mas também fala de todo o envolvimento do tratamento necessário desta água para ela atingir a todos os habitantes da colônia. E é uma informação útil para o futuro do nosso planeta, conforme vocês vão ver de todas as informações que são trazidas, do valor da água muito superior ao que nós poderíamos imaginar, da água até dentro dos nossos próprios lares, né? Então, falando com vocês aqui, é o capítulo 10º do livro Nosso Lar, em que o amigo Lísias de André Luiz o convida para visitar um dos lugares mais lindos da colônia, e de início André Luiz já fica surpreso, porque ele é recém-chegado na colônia, e ele, pela primeira vez, vai usar um aeróbus, que é uma espécie de um funicular, um teleférico muito grande, que ele anda suspenso, um sistema magnético, que a gente ainda não é tecnologia nossa aqui, mas que ele é um transporte público, e ele anda em alta velocidade. Quando chega nos pontos de parada, ele está a mais ou menos 5 metros de altura, ele desce suavemente para as pessoas poderem, então, entrar ou sair do coletivo. E eles fazem uma viagem muito interessante nesse aeróbus, que é um sistema de transporte coletivo de Nosso Lar. E diz o André Luiz que é uma viagem bem rápida, velocidade, você tem dificuldade de visualizar os aspectos externos, e esse transporte, o aeróbus, leva uma distância de aproximadamente uns 40 quilômetros além de Nosso Lar, bem na periferia de Nosso Lar, bem distante, né? Deslumbrou-lhe o panorama de belezas sublimes, quando eles chegaram nessa região. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, tão cristalina que parecia tonalizada em matizes celestes em vista dos reflexos do firmamento. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Descrição da natureza maravilhosa, bem distante ao Parque das Águas de Nosso Lar. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de Nosso Lar. Trata-se de um dos locais preferidos para a excursão dos casais que vêm aqui tecer as mais lindas promessas de amor e de fidelidade para as experiências na Terra. Então, André Lísias continua explicando para André Luiz. E aí ele vai mostrar para ele o seguinte, ó, ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, e este é o nome do rio, né? Rio Azul, que temos à vista, ele é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem dali. Pessoas, grandes reservatórios de água que vão receber um tratamento especial. Desses grandes reservatórios sai toda a água que vai abastecer, então, a colônia, né? Em seguida,
estas águas reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou Lísias: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue e pura, quase fluídica. Então, é interessante, é porque, na verdade, nós conhecemos muito pouco do mundo espiritual, algumas coisas que os amigos espirituais passam, através de obras que descrevem alguns detalhes, através de médiuns, como Chico Xavier, como Divaldo, como Ivone Pereira, uma certa descrição do mundo espiritual, mas, evidentemente, que se o nosso mundo é apenas um pálido reflexo do mundo espiritual, imaginemos as belezas e as complexidades que ali existem. E existe toda uma estrutura geográfica, toda a questão dos cursos d'água, das movimentações, dos fluidos próprios do mundo espiritual. Evidentemente que quando nós falamos de água ou de qualquer outro tipo de matéria do mundo espiritual, nós estamos falando de uma matéria fluídica que foge à nossa concepção, né? Nós, encarnados, não teríamos condição de visualizar essa água, de tocar essa água, de percebê-la, não, porque é a água utilizada pelos habitantes do mundo espiritual, no caso, especificamente, os habitantes do nosso lar. Então, estão uma densidade vibratória muito diferente da nossa e, evidentemente, uma densidade muito mais sutil, né? Muito mais quintessenciada, que aos nossos pobres órgãos do sentido, diga-se de passagem, são órgãos importantes para todos nós, mas são pobres em relação às percepções do mundo espiritual, né? Então, a André Luiz até ficava assim, achou entusiasmado, construções maravilhosas de tratamento. A que ministério, pergunta ele, está afeto ao serviço de distribuição de água? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Olha, o Ministério da União Divina, ele é composto por ministros de grande elevação espiritual, são aqueles que têm maior elevação espiritual da colônia, evidentemente, né, junto com o governador, mas estão espíritos muito elevados. E aí diz aqui, André Luiz pergunta, não, mas como mesmo que você disse? Aí Lísias falou, na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensina que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai Celestial e aos seus divinos colaboradores, semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é um veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Nós utilizamos, né, nos nossos centros espíritas, a água fluidificada. A água é um poderoso veículo para outros tipos de fluidos quintessenciados que a nossa ciência ainda não reconhece. Mas isso ficou muito claro aqui nessa afirmação, né? Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água, então, é desses veículos poderosos para os fluidos de qualquer natureza. E repetindo aqui. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol, no magnetismo espiritual. Então, um tratamento especial da água, de tal maneira
e com elementos solares e com magnetismo espiritual, né? E vai servir até para fins terapêuticos. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases, que a água é base de alimentação. Desculpe que estou saindo de uma gripezinha aqui. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Pois bem, então, após esta explicação, nós estamos entendendo que a água de nosso lar recebe um tratamento muito especial, porque somente os ministros da união divina, que são detentores, né, deste maior padrão de espiritualidade superior, é que compete a eles, os ministros da união divina, compete a eles, né, a função de fazer, digamos, a magnetização geral das águas do Rio Azul, para que essas águas sirvam a todos os habitantes do nosso lar com a pureza imprescindível. Uma informação muito importante, porque a água é tão considerada na sua importância fundamental que é preciso os espíritos de mais elevada categoria de nosso lar para magnetizar estas águas no seu serviço próprio lá de tratamento, de tal maneira que ela siga os caminhos por toda a colônia, como se fosse uma água fluidificada em grandes proporções, né? Os diversos fios da corrente, depois, após nosso lar, se reúnem, conduzindo em seu seio as nossas qualidades espirituais. Eu estava, assim, embevecido com as explicações de André Luiz. No planeta, jamais recebi elucidações desta natureza. Aí Lísia chama atenção. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísia. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele, o homem, sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Dia virá, contudo, em que copiará os nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. A humanidade copiará no futuro os serviços das colônias espirituais próximas ao planeta no sistema de tratamento de águas. Então, compreenderá o homem que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Olha a importância de nosso cuidado em nossos lares, porque as nossas desatenções, os nossos episódios de raiva que eventualmente podemos ter, as discussões acaloradas que, infelizmente, às vezes ocorrem nos lares, isso poderá gerar energias fluídicas negativas que serão absorvidas pelas águas daquele lar. A água no mundo, meu amigo, continua Lísias explicando. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Será ela nociva
nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, a sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá, igualmente, um veículo da providência divina. Olha que interessante, né? Vou até rever esse parágrafozinho, porque é interessante, tem que chamar a atenção. A água será nociva nas mãos perversas, porém útil nas mãos generosas. E quando está em movimento, a sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios, ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Agora vemos mais que nunca, né, dessa questão do poder terapêutico da água, que nós utilizamos nas nossas casas espíritas, nós levamos com muito carinho, com muita consideração, com muito espírito de fraternidade, né, no trabalho de fluidificação das águas, né? Muitos centros se organizam nesse sentido. Então, para que as pessoas levem para suas casas elementos terapêuticos, depositados, energias especiais, espirituais, depositadas pelos amigos, né, naquele líquido que tem essa capacidade de absorver, mesmo a nossa água material tem a capacidade de absorver fluidos espirituais, poderão colaborar com os nossos estados de saúde, de tranquilidade e de harmonia. Então, todos esses ensinamentos de André Luiz nos conduzem à ideia de que teremos um planeta melhor, um planeta com muita paz no futuro, quando estivermos francamente caminhando no sentido da regeneração e essa recuperação do sentimento das pessoas no planeta, né? O processo de seleção natural que já começou há mais tempo, que levará a nossa Terra a ter cada vez mais uma porcentagem maior de espíritos fraternos entre si, de espíritos que preocupam mais com o irmão do que consigo próprio, preocupam mais com a manutenção das condições planetárias de equilíbrio do que hoje, lamentavelmente, há muitas ações destrutivas no nosso planeta. Evidentemente que teremos que vencer ainda muitos problemas graves, né, das guerras, né, da miséria, da fome, da extrema desigualdade social em vários países, né, daquela questão dos governos ditatoriais que perturbam suas coletividades, enfim, todo um trabalho que o Cristo, comandando a pleiade de espíritos superiores, já está levando a efeito na transição planetária. E irmãos que, infelizmente, por questões de perturbar muito o progresso do mundo, não poderão mais continuar em nosso planeta. E outros irmãos mais evoluídos, sejam eles oriundos dos planos mais elevados da Terra, sejam eles oriundos de outros sistemas planetários, estão vindo para ajudar na transformação da humanidade. E uma parte desse trabalho vai ficar muito bem direcionada para a preservação das reservas hídricas do planeta. Vejamos só um número bem simples aqui para a gente ficar assim impressionado. O total de água no planeta Terra significa 1,358 trilhões de quilômetros cúbicos de água. Quer dizer, 1 trilhão 358 bilhões de quilômetros cúbicos. Por quê? Porque é muito volume. Porque está somando todos os oceanos, todos os mares, todos os rios, todos os lagos, enfim, as geleiras, as calotas polares, a quantidade enorme de água que o nosso planeta tem. Porém, os mares, nós sabemos que eles revestem quase 70% da superfície do planeta. Pois bem, nesses quase 70%,
da superfície do planeta, impera, né, a água salgada, que corresponde a 97,24% da água de água salgada do planeta. Então, de toda a água do planeta, 97,24% é salgada. Sobra apenas 2,76% de água doce. E essa água doce, 2,76% do total, está distribuída nas geleiras, nas calotas polares, principalmente, a grande quantidade de água subterrânea que tem no planeta, e as águas dos rios e dos lagos de água doce em geral. Então, compete a nós, seres humanos, habitantes deste planeta, desta casa planetária, que sempre nos recebeu com muito amor, a sua natureza exuberante, né? Todas as formas inferiores de vida que aqui habitam estão a serviço do planeta. Que nós, então, possamos compreender esta realidade, agradecemos profundamente a Deus pela dádiva da água e sabermos trabalhar esse elemento na sua preservação, na sua manutenção de pureza, a preservação dos cursos d'águas do mundo, com todos os trabalhos que especialistas fazem para, digamos, regenerar grandes bacias hidrográficas do mundo, que hoje às vezes estão poluídas, ou que começam a reduzir o volume d'água. Não, tem como trabalhar, né, toda a recuperação das bacias hidrográficas através de um processo de plantio muito bem feito em todas as propriedades, e esse plantio adequado retém água das chuvas. Isso tudo faz com que haja regeneração dos cursos d'água no planeta. E nós olharmos esse elemento com carinho, com respeito e de profundo agradecimento a Deus por ter nos dado o presente das águas, para que nós possamos evoluir na direção das estradas do progresso espiritual. Então, é isso que nós tínhamos que trazer para os nossos irmãos. Agradecemos de coração as vibrações amigas de todos. E fica aqui esse conselho: meditemos sobre a importância da preservação das águas do planeta. Um abraço a todos.